Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e bom Espírito. Pois bem, o tema que eu trago para estudarmos juntos é um tema um tanto complexo e polêmico. E antes que muitos venham dizer, eu não vou estudar esse assunto porque é polêmico, é complexo, nós não podemos agir dessa maneira. Por quê? Se agirmos dessa maneira, nós estaremos agindo da mesma maneira que a grande maioria dos evangélicos agem, quando a mensagem do sábado chega a eles. Satanás, cria sugestões em suas mentes para não examinar, porque aquele assunto pode trazer algum conflito, algum sacrifício. Então, não devemos agir assim. Então, eu apelo em nome do Senhor Jesus para cada um dos meus irmãos que está aí do outro lado, para examinar todo esse estudo, porque eu estou trazendo com carinho e com sinceridade, ok? Então, se existe alguma verdade aqui que Deus está tentando te apresentar e você age como a grande maioria dos evangélicos agem, você será responsabilizado. Agora, se você examinar com espírito de bereano, humilde, com honestidade, desejando compreender, no mínimo, aquilo que será apresentado, não para aceitar cegamente, mas para examinar com respeito, aquilo que eu estou trazendo com o desejo de apresentar a vós, ok? Então eu faço um apelo em nome do Senhor Jesus. Examinem até o fim. E quando chegar, vocês, de maneira inteligente em Cristo Jesus, poderão assim tirar as suas próprias conclusões e tomar as suas decisões segundo aquilo que foi apresentado. Tudo bem? Diante disso, vamos dar início. O tema do estudo é Dr. Kellogg e a terceira pessoa da divindade. Essa expressão terceira pessoa da divindade refere-se ao Espírito Santo que procede do Pai, do ancião de dias, por meio da mediação de Cristo. Tá? Essa expressão ela foi usada pelo Dr. Kellogg. Pode ser que alguns que tenham chegado recentemente na fé adventista nem saibam quem seja o Dr. Kellogg. Então, eu farei um resumo. E até mesmo pessoas que têm 20, 30 anos, pode ser que nem saiba quem é o Dr. Kellogg. E se sabe quem é o Dr. Kellogg, nunca estudaram, o que aconteceu ali nos dias dos pioneiros, com respeito ao Espírito Santo, qual era a ideia de Kellogg, o que aconteceu com os pioneiros, quando ele começou a apresentar essas questões. Então, vamos estudar. Eu acho que cada adventista deveria estudar a história do adventismo. Ver o que aconteceu nos dias dos pioneiros. Os pontos que foram debatidos. Os pontos de controvérsia. Isso não é ensinado nos púlpitos. Então, eu acredito que cada adventista deveria buscar esse conhecimento. Então, eu estou trazendo esse conhecimento nessa perspectiva diferente para entendermos. Para fazer um resumo, quem é o Dr. Kellogg e o que aconteceu nos dias dos pioneiros é o seguinte. O Dr. Kellogg, em algum momento da sua carreira cristã, ele trouxe algumas teorias e ideias. E ele apresentou isso em um livro que ele publicou, chamado Templo Vivo. Nós vamos trabalhar com textos do Espírito de Profecia com respeito a esse livro, ok?
Nesse livro, o Dr. Kellogg trouxe algumas ideias, algumas teorias. E quando os pioneiros começaram a ler esse livro, o que aconteceu? Levantou-se um debate, uma controvérsia. A grande maioria dos pioneiros adventistas, incluindo a irmã Ellen White, entraram nessa controvérsia contra essas ideias e teorias que o Dr. Kellogg estava tentando introduzir no meio adventista. Então, esse é um resumo, ok? Mas vamos compreender essa questão em detalhes. Comentário inicial. Neste estudo, será apresentado qual foi o motivo que deu início à controvérsia entre o Dr. Kellogg com os pioneiros, no tocante ao Espírito Santo, ou terceira pessoa da divindade. E qual a posição da irmã Ellen White diante dessa controvérsia? Sobre as declarações contidas no livro Templo Vivo do Dr. Kellogg. Vamos ler uma sequência e ordem de textos que irão apresentar como tudo começou e qual o lado que a irmã Ellen White estava. Isso é muito importante saber. Será que a irmã Ellen White era trinitariana em sua crença, como é defendido hoje pela instituição adventista? Será? Veremos ao decorrer do estudo. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 201. A data da publicação foi, isso também é bem importante, a data que foi publicado, 1904, 16 anos antes da irmã Ellen White repousar, descansar no Senhor, né? E o texto nos diz, ela dizendo, eu tenho sido instruída pelo mensageiro celeste, ou seja, o anjo, né, que instruía ela, que trazia as mensagens da parte de Cristo para ela, para ministrar sobre a mente dela, né? Ela diz, eu tenho sido instruída pelo mensageiro celeste de Deus, que alguns dos raciocínios, ou seja, ideias e teorias contidos no livro Templo Vivo, são falaciosos. E que tal raciocínio, ou seja, ideias e teorias, desencaminhará as mentes daqueles que não estão profundamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Então, essas ideias, essas teorias, esse mensageiro do céu mostrou à irmã Ellen White que essas coisas desencaminharia a mente das pessoas da verdade de Deus, introduzindo o erro na mente delas. Ela continua. Ele introduz aquilo que não passa de uma especulação acerca da personalidade de Deus e onde sua presença está. Eu quero que vocês gravem essa parte aqui, ó. Sua presença. Sua presença. Nós vamos trabalhar com essa expressão um pouco mais abaixo, tudo bem? Vamos continuar. No livro Este Dia com Deus, do Espírito de Profecia, carta 136, 1906, diz, há alguns que, tendo aceito teorias errôneas, procuram estabelecê-las colecionando de meus escritos, meus testemunhos, declarações verídicas, verdadeiras, as quais são por eles usadas fora de seu devido contexto e deturpadas pela associação com o erro. Estão percebendo? Ela diz o quê? Alguns, aceitando teorias errôneas, usam os meus testemunhos de maneira deturpada para dizer que as suas teorias estão de acordo com os testemunhos.
Ela continua. Os erros sutis desse livro do Dr. Kellogg estavam circundados de muitas verdades primorosas. Ou seja, ali estavam muitas verdades, textos. Os textos não estavam errados que ele usou, estavam corretos. Só que sua interpretação estava errada. E assim ele criou o quê? Teorias errôneas, ideias falsas. Ok? Continuando, mais um texto. Mensagens Escolhidas 1, 202.3 diz: mais ou menos pelo tempo em que foi publicado o livro Templo Vivo, passaram ante mim, ou seja, em visão, né, na calada da noite, representações que indicavam estar se aproximando algum perigo e que eu devia para isso me preparar, escrevendo as coisas que Deus me revelara acerca dos princípios fundamentais de nossa fé. Foi-me enviado um exemplo do foi-me enviado um exemplar do livro Templo Vivo, mas ficou intocado em minha biblioteca. Vamos parar um pouco aqui. Então aqui ela diz, né, que mais uma vez na calada da noite, nas visões da noite, vieram sobre ela representações que indicavam estar aproximando-se um perigo. Qual perigo? Justamente essas teorias e essas ideias que o Dr. Kellogg estava trazendo dentro do seu livro. Ok? E ela diz, foi-me enviado um exemplar. Então ela recebeu um livro desse. Só que ficou intocado na sua biblioteca. Ela não leu. Ok? Continua. Segundo a luz que me foi dada pelo Senhor, eu sabia que alguns dos sentimentos defendidos no livro não traziam o endosso de Deus. E que era uma cilada preparada pelo inimigo para os últimos dias. Então, se apercebendo? Preste muita atenção. Pensei que tal, por certo, seria percebido, ou seja, pensei que tal erro, por certo, seria percebido pelas pessoas e que eu não seria preciso e que não seria preciso que eu sobre isso dissesse o que quer que fosse. Vamos continuar. 1906. Manuscritos 20, 1906, parte 11. Diz, manuscritos relés, né? Manuscritos. É manuscritos, ok? Diz, nos últimos 50 anos, tenho recebido informações sobre as coisas celestiais. Mas a instrução que me foi dada agora foi usada por outros para justificar e endosar teorias no livro Templo Vivo que são de natureza a enganar. A enganar. Que o Senhor me ensine como enfrentar essas coisas. Vamos parar aqui um pouco. Então, aqui a irmã Ellen diz, olha, nos últimos 50 anos tenho recebido informações, né, mensagens do céu sobre as coisas celestiais. Mas a instrução que me foi dada agora foi usada por outros, incluindo o Dr. Kellogg, para justificar e endosar as teorias no livro Templo Vivo. Ou seja, a irmã Ellen recebeu testemunhos verdadeiros de Deus, só que esses testemunhos estavam sendo deturpados. A compreensão desse testemunho estava sendo deturpado.
por Dr. Kellogg, em especial no seu livro. É isso que o texto está dizendo. Que o Senhor me ensine como enfrentar essas coisas. Se necessário, posso acusar todo esse trabalho do templo vivo, do livro, de vir diretamente de Satanás, para fazer com que as palavras que Deus me deu testifiquem uma mentira. Compreenderam? Vamos continuar. Livro Mensais Escolhidas 1, 203.1, diz: preste atenção agora nesse texto. Na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos desse livro, O Templo Vivo, do Dr. Kellogg, os que estavam a favor de lhe dar ampla divulgação diziam, ou seja, a classe, as pessoas que estavam apoiando o Dr. Kellogg diziam, o que está nesse livro encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Olha só, eles diziam, o que o Dr. Kellogg está trazendo em seu livro, as suas ideias, as suas teorias, né? Está de acordo com o que a irmã Ellen ensina. Alguns estavam dizendo isso. Olha o que a irmã Ellen falou com respeito a essas declarações. Essa afirmativa feriu-me diretamente o coração. Por quê? Porque estava errada. Senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Sou compelida a falar negando a pretensão de que os ensinamentos do livro Templo Vivo possam ser apoiados por declarações de meus escritos. E nós vamos ver a expressão terceira pessoa da divindade. Calma lá. Vamos tratar sobre essa expressão em específico. Pode haver nesse livro expressões, incluindo terceira pessoa da divindade, e opiniões que estejam em harmonia com os meus escritos, ou seja, realmente eu escrevi essas expressões. E pode haver em meus escritos muitas afirmações e expressões que, tirada do contexto e interpretadas de acordo com o pensamento do autor, Dr. Kellogg, do Templo Vivo, dir-se-iam de acordo com os ensinamentos desse livro. Então, se for tirada do contexto, como foi, daria aparência que essas ideias, essas teorias estavam de acordo com os testemunhos, mas não estava. Ok? Isso pode dar aparente apoio, ou seja, as expressões dos textos que estavam ali dentro do livro eram verdadeiras. Mas, tirada do contexto, interpretada mal, era uma mentira. Era uma mentira. E foi isso que o Dr. Kellogg fez. E alguns simpatizantes estavam dizendo que essas teorias estavam de acordo com os pensamentos da irmã Ellen White. E ela diz, voltando, essa afirmativa feriu-me diretamente o coração. Sou compelida a falar negando a pretensão de que os ensinamentos do livro Templo Vivo possam ser apoiados por declarações dos meus escritos. Continuando aqui, ó. Isso pode dar aparente apoio à afirmação de que as ideias do Templo Vivo estejam em harmonia com os meus escritos. Deus não permita, porém, que prevaleça esta impressão. Vamos continuar. Comentário agora. Meu comentário, tá? Em cima daquilo que lemos. É preciso entender e guardar essa informação acima. Guardem.
vemos que a irmã Ellen White sabia muito bem da controvérsia entre o Dr. Kellogg e os seus apoiadores, e a oposição da grande maioria dos pioneiros que não concordavam com suas novas ideias e teorias contidas no seu livro. A irmã Ellen sabia. Mas qual era o lado dela dentro desse conflito? Vamos lá. Sabendo disso, precisamos entender de que lado a irmã Ellen White estava dentro dessa controvérsia. E assim teremos uma evidência de sua verdadeira compreensão sobre o Espírito Santo do Pai, dado sem medida a Cristo e por meio dele aos homens. Ok? Vamos lá. Mais um texto diz: os pontos principais de nossa fé, da maneira como os mantemos hoje, 1903, foram estabelecidos firmemente. Um ponto após o outro foi claramente definido. E todos os irmãos entraram em harmonia. Será que o Dr. Kellogg estava dentro dessa harmonia com esses irmãos? Não. Vamos ver o porquê. Entraram em harmonia, estabelecendo o fundamento da nossa fé. Não. Aqui é... E todos os irmãos entraram em harmonia. Esse é o ponto final do texto, ok? Aqui é a referência do livro da afirmação da irmã Ellen White, manuscrito 135, 1903, ok? Vamos continuar. Mais um texto. Devemos repetir as palavras dos pioneiros de nossa obra. Eles conheceram o quanto custou pesquisar a verdade como um tesouro escondido. Eles lutaram para estabelecer os fundamentos de nossa obra. A palavra que me é dada por Deus é esta: deixem o que estes homens têm escrito no passado ser reproduzido. Quem são esses homens que a irmã ela está falando? É o Dr. Kellogg? Não. Vamos ver quem é. Mais um texto, manuscrito Relés. Volume 1, página 55, 1905. Quando um homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixem os homens de idade que foram os pioneiros do nosso trabalho falar abertamente. E os que estiverem mortos, falem também, reimprimindo os seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado. E como ele guiou seu povo, passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Será que Dr. Kellogg estava dentro, dessa comunhão aqui? Será? Veremos que não, ok? Vamos continuar. Só um momentinho, irmãos. Vou pegar aqui um cabo. O notebook começou a descarregar. Pergunta. Será que o Dr. Kellogg e suas teorias estavam dentro dessa união de irmãos? Vamos ver isso ao decorrer do estudo. Vamos lá.
Agora, o irmão Denius, que era um dos pioneiros, que estava dentro dessa controvérsia, vai falar. Agora o irmão Denius escreve para o filho da irmã Ellen White, o irmão William White. Lembremos que o irmão Denius é aquele que recebeu 2 cartas da irmã Ellen White no ano de 1903, dentro desse conflito. Então, esse irmão Denius recebeu 2 cartas da irmã Ellen White, cujas cartas denunciava as declarações e interpretações contidas no livro do Dr. Kellogg. Também é interessante notar que o irmão Arthur Denius não cria como o Dr. Kellogg, ok? Logo assim fica claro que ao receber as 2 cartas da irmã Ellen White, denunciando os ensinos contidos no livro Templo Vivo do Dr. Kellogg, fica claro que eles, Denius e a irmã Ellen White, estavam em conformidade de pensamento. Isso é coerente e lógico. E qualquer adventista sincero e honesto, mesmo que seja trinitariano, precisa reconhecer esse fato. Ok? Vamos ler o que Denius escreveu para o irmão William White. Denius declara em sua carta para William White: desde o final do concílio, eu senti que devia William White, escrever confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg para revisar e republicar o Templo Vivo, o livro dele. Por quê? Porque a irmã Ellen fez uma advertência e o Dr. Kellogg falou que ia, revisar, ia tirar algumas coisas, Mas vamos ver o que aconteceu. Mas eu deixei a pressão do trabalho me impedir de fazer isso, ou seja, de escrever essas cartas para William White. Ontem à noite, nós recebemos uma carta do Dr. Kellogg, que me fez sentir que eu não devia mais demorar para te escrever, para William White. Denius continua. Ele, Kellogg, disse que por todo o tempo tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Continua. Ele tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam e no que o doutor Wagner e o pastor Jones pregaram por anos, mas ele confiava que eles não expressaram o assunto de forma correta. Então, aqui, Kellogg falou para o irmão Denius, que ele tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam. Então, ele dizia que o que ele estava defendendo estava de acordo com os testemunhos. As ideias que ele estava trazendo, as teorias, estavam de acordo com os testemunhos. E até hoje isso acontece, ok? Mas vamos continuar aqui. Então, aqui, ele tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam e no que o Dr. Wagner e o pastor Jones pregaram por anos. Mas ele desconfiava que eles não expressaram o assunto de forma correta. Então ele, Dr. Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a divindade, ou a trindade, o atrapalhava de fazer uma declaração clara e correta. E que por um certo momento que ele creu na trindade. Ele não cria, ele começou a crer. Conseguiu ver claramente onde estava toda a dificuldade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele, Dr. Kellogg, disse que agora, naquele momento da conversa, dessa controvérsia, crê em Deus o Pai, Deus o Filho
e Deus o Espírito Santo. A mesma defesa que hoje a igreja, a teologia adventista, defende. Preste atenção. Porque alguns dizem, para se sair, né, dessa questão, alguns dizem, alguns teólogos, né, e alguns membros da igreja dizem que a doutrina da Trindade combatida pelos pioneiros da época da irmã Ellen White não é a mesma versão que é defendida. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira e aqui nós vamos ver que é uma mentira. É a mesma doutrina. Nós podemos ver aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, o Dr. Kellogg. Ele disse que agora, aqui é Denius falando para o irmão William White, o filho da irmã Ellen White, em carta. Dizendo, ó, o Dr. Kellogg disse que agora crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Essa foi a controvérsia. Por quê? Vamos entender. Agora entende que o Espírito Santo e não o Pai. É por isso que a irmã ele diz que essa doutrina destruía a personalidade do Pai. Vamos lá. Ele disse, agora entende que o Espírito Santo e não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Ele disse que se tivesse crido nisto antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado suas visões sem a impressão errada que o livro dá agora. Eu coloquei diante dele, aqui está falando Denius agora, né? Denius colocou diante de Kellogg, eu coloquei diante dele, Kellogg, as objeções que encontrei na doutrina e tentei mostrar a ele que a doutrina era tão contrária ao evangelho que eu não enxergava como ela poderia ser revisada pela mudança de poucas expressões. Arthur Denius para William White, 29 de outubro de 1903, dentro do mesmo conflito. Você pode ver aqui, ó, na mesma data que a irmã Ellen White escreve sobre as teorias do templo vivo. Ó, 1906, 3 anos depois, 1904, né? 1903, ó, é a mesma data aqui, ó. A irmã ele fala a mesma data aqui, ó, 1903. A mesma data aqui, ó, 1903. Então, a irmã Ellen White, o irmão William White, né, e a grande maioria dos pioneiros não concordava com essas ideias e teorias que o Dr. Kellogg começou a entender, a interpretar. E vamos ver que ele usou os próprios testemunhos para começar a defender que o Espírito Santo era um indivíduo, que tinha um corpo, que era corporalmente como o pai e o filho, né? E os pioneiros não aceitavam isso, ok? Vamos chegar lá, olha só. De William White para Denius. Então, aqui já é William White respondendo para o irmão Denius, ok? 4/11 de 1903, o mesmo ano. Caro irmão Denius, minha mãe, Ellen White, e eu acabamos de ler sua carta de 29 de outubro de 1903, na qual você fala dos vários planos que foram propostos para revisão e reprodução do livro Templo Vivo. Ficamos agradavelmente surpresos com o anúncio que o Dr. Kellogg retiraria esse livro do mercado. E lamentamos muito que sua mente esteja voltando ao plano de revisá-lo. Ou seja, o Dr. Kellogg deu a entender ali, quando a irmã ele começou a adverti-lo, que ele ia tirar, mas não, Satanás continuou e ele continuou na sua, né, obra satânica. A mãe
Ellen White se expressa, ó, a mãe se expressão, a mãe se expressa aqui, eu acho, a mãe se expressa de forma bastante enfática em relação a esse assunto. E ela o considera um empreendimento não lucrativo. Então, o irmão William White, filho da irmã Ellen White, escreveu para Daniel dizendo que ele e a mãe, Ellen White, leram a carta do irmão Daniels, né? Leram a carta do irmão Daniels, e por algum momento eles ficaram felizes, porque o Dr. Kellogg, né, deu a entender que tiraria esse livro de circulação. Mas depois eles ficaram lamentando, né, entristecido, porque ele continuava agora, né, tentando fazer uma revisão e publicá-lo novamente. Então você veja, se o irmão William White escreveu para Daniels, dizendo que ele e a mãe Ellen White tinham lido a carta dele, automaticamente a irmã Ellen White sabia dessa crença aqui, ó, que agora Kellogg cria em Deus Pai, em Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Ela sabia. Se ela leu a carta com William White, ela sabia. E outra coisa, ela também sabia que o irmão Daniels era contrário a essa crença. Ó, eu coloquei diante dele as objeções que encontrei na doutrina. Daniels não concordava com essa doutrina, ok? Não concordava. Então, a irmã Ellen, se tivesse contrário a Daniels, ela dizia, não, Daniels, nessa parte aí que ele fala, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eu concordo. Não houve isso. Nem ela, nem o irmão William White. E no finalzinho do estudo, eu vou trazer um texto do irmão William White, após 20 anos da morte da irmã Ellen White, que ele ainda estava combatendo esse tipo de ideia. Depois que ele morreu, aí sim foi introduzido em nossa igreja essa doutrina. Ok? Vamos continuar aqui. Mais um texto da irmã Ellen White, Mensagens Escolhidas 1, 203.2, diz: afinal, disse-me meu filho. A irmã Ellen falando, olha só. Afinal, disse-me meu filho, William White. Mamãe, a senhora deve ler pelo menos alguns trechos do livro Templo Vivo. Você lembra quando ela falou que recebeu um exemplar e deixou parado na biblioteca dela? O irmão William White, conhecendo, né, o livro, ele chamou, mãe, você precisa ler alguns trechos, alguns pontos desse livro, para ver se estão em harmonia com a luz que o Senhor lhe deu. Assentou-se ao meu lado, assentou-se ao meu lado quem? A irmã White, e junto lemos o prefácio. E a maior parte, não, aqui está falando a irmã, assentou-se ao meu lado, ou seja, o William White, né, o filho dela, e juntos lemos o prefácio. E a maior parte do primeiro capítulo, bem como alguns parágrafos de outros capítulos. Ao lermos, eu e o William White, meu filho, né, reconheci as próprias opiniões contra as quais me fora ordenado advertir. Quem ordenou? Deus. No princípio dos meus trabalhos públicos. Quando pela primeira vez deixei o estado de Miami, filo com intenção de percorrer Vermont e Massachusetts, a fim de dar testemunho contra essas opiniões. Então, essas opiniões já vinham, né, das antigas. O livro Templo encerra o alfa dessas teorias. Ela dizendo,
esse livro encerra o alfa dessas teorias. Ou seja, as teorias que ela vinha combatendo, né, há tempos atrás, o Dr. Kellogg agora estava tentando introduzir no meio adventista por meio do seu livro. Por meio do seu livro. Ok? Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Grava essa palavra, presença. As afirmações feitas em livro Templo Vivo acerca deste ponto são incorretas. Grave a palavra, que vamos trabalhar sobre ela, presença. São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina ali exposta. Doutrina, qual doutrina? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ok? Pergunta: quando a profeta fala sobre a presença de Deus como algo que o Dr. Kellogg estava fazendo má interpretação, ela está se referindo ao quê? Vamos lá? O Divino Espírito, o Espírito Santo que Cristo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Entenderam? Então, era sobre essa questão que o Dr. Kellogg estava interpretando mal, dizendo que essa presença e esse poder era o Deus Espírito Santo. Era um ser corporal, como é no mesmo sentido que o Pai e o Filho. E os irmãos, a grande maioria dos pioneiros, não concordava com essas ideias. E a própria irmã Ellen White deixou claro, como vimos. Mas vamos continuar. De Ellen White para Dr. Kellogg, 20/11/1903, mesmo ano dos textos que lemos atrás. O que é que ela diz? Devo dizer-lhe, Dr. Kellogg, que as suas ideias em relação a algumas coisas foram decididamente erradas. Gostaria que pudesse ver os vossos erros. O livro Templo Vivo não para ser remendado, com algumas alterações, e depois anunciado e elogiado como uma produção valiosa. Então, essa foi a advertência que a irmã Ellen escreveu para o Dr. Kellogg. Comentário. Estudando a história, percebemos que o irmão William White, o filho da irmã Ellen White, foi escolhido por Deus para ser o auxiliar e braço ajudador de sua mãe, especialmente depois da morte do irmão James White, seu pai. Fica também muito claro que ele, William White, e sua mãe estavam em comum acordo. Concorda? Sobre a controvérsia dos irmãos pioneiros com o Dr. Kellogg, que deu início por causa de suas ideias defendidas em seu livro Templo Vivo. Essa informação é muito importante, ok? Essa informação aqui é muito importante para a compreensão de tudo aquilo que vamos continuar lendo. Essa informação é muito importante para entender se a irmã Ellen White era trinitariana em sua crença, como é defendido pela voz atual da Associação Geral. Vamos ler 2 textos e depois faço
o comentário. A irmã Ellen diz, o Senhor, dizendo de William White, a irmã Ellen White falando do filho dela. O Senhor será teu instrutor. De quem? Da irmã Ellen White. Encontrarás influências enganadoras. Quais? Vamos ver. Virão sobre muitas formas. Virão sobre muitas formas. Em panteísmo e outras formas de infidelidade. Segue, porém, por onde eu te conduzi, e estarás a salvo. Porém, meu espírito sobre teu filho, William White, e fortalecê-lo-ei para fazer sua obra. Ele possui a graça da humildade. O Senhor o escolheu para desempenhar parte importante em sua obra. Para isso nasceu ele. O Senhor disse, deite meu servo, William White, e dar-te-lhe-ei discernimento para ser teu auxiliar. Dar-lhe-ei habilidade e entendimento para dirigir sabiamente. Até aqui tudo bem? Conhece agora sobre o irmão William White? Ok, guardem isso. Comentário. Perceba que o próprio Deus escolheu o filho da irmã Ellen White, William White, para ser seu auxiliar na obra de Deus, dando discernimento para discernir as influências enganadoras na forma de panteísmo e outras formas de engano. Fica claro que isso se refere às heresias contidas no livro do Dr. Kellogg. Mas, além do panteísmo, o que seria as outras formas de engano que Deus levantou a irmã Ellen White e também o seu filho para combater? Porventura, essas outras coisas estavam dentro do livro do Dr. Kellogg? Será? Porque muitos falam, não, o erro do Dr. Kellogg que os pioneiros combateram e a irmã Ellen era só panteísmo. Mentira! Mentira! Vamos ver isso. O próprio Dr. Kellogg vai mostrar isso. Vamos ler alguns textos do próprio Dr. Kellogg e de irmãos que estavam debatendo com ele. E depois trago um texto do irmão William White, que ele escreveu 20 anos após a morte da irmã Ellen White. Olha a carta do Dr. Kellogg. Carta de Dr. Kellogg para George Butler, 28 de outubro de 1903. A mesma data, presta atenção. Tudo isso aconteceu ali nos meados ali de 1900, 1901, até a morte da irmã Ellen. Depois dela, continuou. Vamos ver isso, ok? Olha o que o Dr. Kellogg diz, para ver que não era somente o panteísmo, ok? Ele diz, até onde eu, Dr. Kellogg, entendo, a dificuldade encontrada no livro Templo Vivo, a coisa toda, ou seja, da discórdia entre eles e os pioneiros, pode ser resumida na seguinte questão. É o Espírito Santo uma pessoa? Ele pergunta, e ele mesmo responde no seu livro, na sua carta. De sua própria admissão, Dr. Kellogg diz, tudo o que estou tentando dizer se resume nessa afirmação. É o Espírito Santo uma pessoa. Então, no livro dele, ele dizia, o Espírito Santo é uma pessoa corpórea, como o Pai e o Filho, como os anjos, tem um corpo, né? Era isso que ele estava tentando dizer e ensinar no seu livro. Preste atenção. Aí o irmão George Butler, ele diz, aí o Dr. Kellogg fala do irmão que estava escrevendo para ele. Você, George Butler, diz que não. Eu, Kellogg, tinha suposto
que a Bíblia dizia isso, pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado no discurso do Espírito Santo. A irmã Ellen White, olha só, agora ele entra aqui, o doutor Kellogg, usando os testemunhos, as expressões. A irmã White usa o pronome ele e tem dito em tantas diversas palavras que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser uma pessoa de jeito nenhum? É difícil para mim enxergar. Aqui é a carta do irmão Kellogg, ok? É ele que está falando essas coisas. Aqui ele escreveu para o irmão George Butler, né? Que com certeza eles tiveram, né, outra conversa. E ele diz: eu creio dessa maneira. E toda a dificuldade do meu livro é porque eu afirmo isso. É o Espírito Santo uma pessoa. Aí ele diz: você, Butler, diz que não. Não só Butler, mas Denius, né? E os outros pioneiros que estavam dentro dessa controvérsia. Aí continua. Agora, George Butler escreve para o Dr. Kellogg, um ano depois, 1904. Até onde a irmã, aqui é o Butler, olha só o que ele diz para o Dr. Kellogg. Até onde a irmã White e você, Kellogg, estão em perfeito acordo, é preocupante. Eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. A irmã White diz que não há perfeito acordo. Ou seja, Butler tinha contato com a irmã Ellen White, com respeito a essas coisas que Kellogg estava ensinando, né? Então, fica claro que Butler conhecia, né, o pensamento e a defesa da irmã Ellen White. É por isso que ele diz, olha, a irmã White diz o quê? Diz para ele, para as pessoas, que não há perfeito acordo entre vocês dois. Você declara que há, né? Eu conheço algumas das observações dela que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Quais são essas fortes observações? As expressões, terceira pessoa da divindade, o pronome ele, entende? Então, o irmão George Butler, ele foi sincero, olha, eu declaro que existem observações nos testemunhos da irmã Ellen White que você usa no seu livro, que aparentemente, né, parece estar de acordo com o que você ensina. Aí ele continua. Sou honesto e franco o suficiente para dizer isso, mas eu devo dar a ela o crédito, a irmã Ellen White, até que ela abandone isso de dizer que há uma diferença também. E eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer nos testemunhos. Entenderam aqui? Lembram quando a irmã Elia advertiu? Dizendo que alguns ensinavam teorias usando os testemunhos de maneira incorreta, deturpando, interpretando mal e dizendo que ela queria dizer aquilo que ele estava ensinando. E isso também foi com o irmão Kellogg, o Dr. Kellogg. Ok? Continuando. A irmã White. Em Visão da Noite, foi mostrado distintamente que essas opiniões foram, por alguns, consideradas grandes verdades, que devessem ser introduzidas, dando-se-lhes preeminência na atualidade. Foi-me mostrada uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira, as verdades da palavra de Deus. Alguém de alta responsabilidade, quem? Na obra médica,
o Dr. Kellogg era médico, só para, tá? Mandava que este homem e aquele outro desprendessem as vigas, ou seja, da palavra de Deus, os fundamentos que Deus deu, e que suportava a plataforma. Ouvia então uma voz que dizia: quem? De Deus. Onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo. Esta base foi lançada pelo obreiro mestre. Quem? E suportará vendavais e tempestade. Quem é esse obreiro mestre? Jesus. E quem é esse aqui? De alta responsabilidade na obra médica? Dr. Kellogg. Era ele que comandava, né? A obra médico-missionária. Esta base aqui é: permitirão que este homem apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus? Quem é esse homem? Dr. Kellogg. É chegado o tempo de ação decidida. De Ellen White para Dr. Kellogg, no mesmo ano, 1903. Apresento-vos as coisas que o Senhor me apresentou. Como um povo, permaneceremos firmes na plataforma que resistiu a testes e provações. Devemos nos apegar aos pilares seguros da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são o nosso único alicerce. Eles fizeram de nós o que somos. Essas novas e fantasiosas teorias do seu livro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, a irmã Ela está dizendo isso. Fantasiosas teorias são fascinantes e enganosas. Põe em perigo os interesses eternos da alma. As Escrituras não as sustentam. Enquanto Deus me der fôlego e me encarregar de usar a caneta e voz para derrotar esse mal que se instalou entre nós, farei a minha parte na guerra. Desde os meus 17 anos, tenho lutado contra falsas teorias, em defesa da verdade. A história da nossa experiência passada está indelevelmente fixada em minha mente. E estou determinada que nenhuma teoria da ordem que você, Kellogg, tenha aceitado venha entrar em nossas fileiras. Continua, Mensagens Escolhidas, diz: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Quem estava promovendo essa reforma? Vamos ver. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seria rejeitado os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabeleciam uma nova organização, escrever-se-iam livros de ordem diferente. E um deles qual foi? Templo Vivo. Continua, primeiros escritos. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhes se o seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Forma corpórea. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Por que a irmã não perguntou? O Espírito Santo é uma pessoa com a mesma forma
que o Senhor Jesus. Por que ela não perguntou isso? Justamente porque ela não cria dessa maneira. Mas Gênesis, e a expressão que ela usa, terceira pessoa, três poderes. Eu convido aos irmãos a entrar no meu canal e lá existe vários estudos. E um deles tem o título A Onipresença do Espírito de Cristo. Eu vou deixar aqui o link, tá? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, ok? Vocês poderão assistir e vão entender um pouco mais sobre essa questão da expressão. No meu canal também existem outros vídeos em vários ângulos. Existe a questão de Zacarias, o óleo dourado, existe o espírito de inspiração que inspirou os profetas. Todos esses vídeos estão no meu canal, ok? Então aqui continua. No livro E Recebereis Poder, a irmã ele diz: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. A palavra procede significa de dentro para fora. Emana do Pai para Cristo e emana de Cristo para os homens. Como? Vá no meu canal e vocês saberão, ok? Quando Cristo foi ressuscitado, ele foi ao céu, recebeu todo o poder. Lembra do texto que diz que o Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar ao mundo era a presença e o poder de Deus? Então, o poder que Cristo recebe quando ressuscita está ligado com essa questão do Espírito que ele derramou no Pentecoste e continua derramando, ok? Quando ele vai ao céu e recebe todo o poder, no mesmo domingo ele volta. E durante os 40 dias ele passa na terra. E dentre esses 40 dias, acontece algo ali em João 20, 22, se eu não me engano, que ele sopra o Espírito. Ele sopra, sai de dentro dele. Entende? A Bíblia, o Espírito de Profecia, usa textos complexos, né, que aparentemente parece dar a entender que o Espírito é um outro ser corpóreo como o Pai e o Filho, mas quando estudado com outros textos, não se harmoniza. O Espírito, sim, é uma presença pessoal do Pai e do Filho. E nos meus vídeos eu mostro como isso ocorre, ok? É uma presença. Não é apenas um poder, como as testemunhas de Jeová diz, que é um poder que vem, que fala com as pessoas. Não, não é bem assim, ok? É muito mais além. Tudo bem? Olha o que a irmã Ellen White escreveu no ano da sua morte. Digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada. Desejo avisar a todos contra os ardidos do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu avisei plenamente antes da minha morte. Comentário. Após 20 anos do descanso da irmã Ellen White na sepultura, o irmão William White, aquele que Deus escolheu, lembra? E colocou o espírito dele sobre ele para auxiliar a irmã Ellen White, principalmente depois da morte do irmão James White. Lembram? Esse William continuava, depois de 20 anos da morte da mãe dele, continuava a enfrentar as mesmas ideias e teorias do Dr. Kellogg, por meio de ministros adventistas. Vamos ler. Resposta de William White à carta enviada pelo pastor Carr, 30 de abril de 1935. A irmã Ellen White morreu aqui, em 1915. 20 anos depois, o irmão William escreve: as declarações e argumentos
de alguns dos nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo como é Deus, o Pai, e Cristo, seu Filho, o Eterno Filho, tem me deixado perplexo e algumas vezes me tem entristecido. Entenderam? 20 anos depois da morte da irmã Ellen White, o irmão William White ainda continuava lutando contra essas teorias. Depois que ele morre, todos os pioneiros ali morrem. Aos poucos, Satanás vai com a mesma ideia, tentando introduzir. Em 1981, depois ali de 50 anos ali, né? 50 anos ali depois, o que acontece? A igreja agora estabelece a doutrina como uma doutrina, né, fundamental da igreja, ok? Assim como é a doutrina da Trindade na Igreja Católica. É o fundamento de todas as doutrinas da Igreja Católica, a doutrina da Trindade. Aí alguns dizem, a doutrina da Trindade, a nossa doutrina da Trindade é diferente. Mentira! É a mesma. Pode ter diferença na explicação, mas o conceito é o mesmo. Ok? Então nós vemos aqui que o irmão William White, após 20 anos da morte de sua mãe, ele continuava a combater, mas Satanás, com a sua sutileza e o seu poder enganador, conseguiu introduzir esse vinho de Babilônia dentro das nossas igrejas. E a grande maioria dos adventistas, né, na verdade todos que estão dentro da instituição, aceitaram essa doutrina. E quem entra na fé também aceita, porque não sabe dessas coisas. Os pastores não falam, entendeu? Não mostram os dois lados da moeda e as pessoas só aceitam um lado da moeda. Mas você, meu irmão, se essa mensagem chegou a você, examine, orem ao Senhor, pese as convicções, ok? E que Deus possa te abençoar. Um abraço e que Deus continue te conduzindo segundo a sua sinceridade. Aqui tem meu número do WhatsApp para aqueles que tiverem possíveis dúvidas, perguntas e questionamentos, ok? Um abraço mais uma vez e Deus os abençoe.